sempre digo, procure aquilo que você goste, não tenha dúvida, porque você vai passar 8, 10, 12, 16 horas muitas vezes trabalhando nisso, então trabalhar no que não gosta, uma hora você não vai suportar mais. Dia de gravações aqui no 50 CIOs e o meu entrevistado de hoje vem da capital de São Paulo, um paulistano nato. E conversando um pouco com ele, aquelas brincadeiras, né, ali de uma cidade grande, o Fábio Mazelli curtiu muito um momento de infância e eu quero dar as boas-vindas ao meu entrevistado de hoje, Fábio Mazelli. Um prazer poder te receber aqui. Muito obrigado, viu? Prazer é meu, Renato. Muito obrigado pelo convite. O prazer estar aqui. É uma oportunidade de poder conversar com você, então agradeço bastante. Muito legal. A gente estava aqui nos bastidores, né, Fábio, falando um pouquinho sobre família, infância, né? E algo que nos orgulha muito, né, é lembrar um pouco do nosso passado. E você estava relembrando aqui, né, que no início ali da sua juventude, né, você teve muitas inspirações que vieram não só dos seus pais, mas também de familiares, né? Conta um pouquinho como que foi o início, né, dessa questão de buscar definir os estudos, né, uma possível profissão. Você era muito bom de matemática, você me disse, né? Isso, gostava de matemática, era bom em matemática, mas acho que toda criança ou adolescente nessa idade não tinha muita noção do que seguir, né? O ensino médio estava chegando, então era difícil até escolher. Então, eu tinha a opção de fazer um ensino médio tradicional, normal, né? Mas surgiu a oportunidade de fazer um ensino médio técnico, né? Que eu também não tinha a menor ideia do que era. E a referência foram 2 primos meus que faziam o ensino médio técnico, um em eletrônica, outro em eletroeletrônica. E meus pais acharam que talvez fosse interessante eu seguir por esse caminho um pouco mais profissionalizante, vamos dizer assim, né? E então me recomendaram, sugeriram, faz lá um curso técnico, você gosta de matemática, vê que curso você possa aplicar um pouco mais isso. Aí eu fui pesquisar, olhei, conversei com alguns amigos, quase nenhum conhecia, na verdade, na época, e identifiquei esse curso da Escola Técnica Federal de São Paulo. Hoje já tem outro nome, ela já não existe mais com esse nome. E tinha um curso de processamento de dados, né, entre outros cursos técnicos, né? E eu falei, vamos ver o que é, né? Então fiz o exame, havia um exame classificatório. Antes disso, até eu fiz um cursinho preparatório para esse exame, dedicado para essa escola, porque era bem concorrida. Hoje em dia eu não sei como está a concorrência, mas era bem concorrida. Então foram 4 meses de preparação, se eu não me engano, especificamente para esse exame. Fiz, passei, né? E aí foi aí que eu fui descobrir efetivamente o que era processamento de dados e o quanto a matemática estava ou não aplicada naquele início, né? Então foi uma descoberta, né? E aí, ao longo desses, foram 4 anos, é que eu fui me identificando, fui gostando, fui me identificando muito com a parte de lógica, né? O que me chamou mais atenção, que eu gostei mais, foi essa parte de lógica, né? E aí começou, desde então, a minha jornada na tecnologia. E foi tudo muito no início, né, Fábio? Porque o curso profissionalizante para essas áreas nossas, né, de tecnologia, estavam começando. Processamento de dados, eu lembro que eram talvez as primeiras turmas, né? E hoje nós podemos ver que as escolas técnicas do nosso país formam grandes profissionais, né? Alimentam o mercado de TI com boa mão de obra, que já sai com uma boa base, e isso é importante. Fábio, o seu curso, então, curso médio, processamento de dados, e você tem uma passagem muito legal que você comenta um pouquinho que antes de poder tirar 10, né, por exemplo, em programação, né, vieram muitos zeros aí na sua jornada, né? Como que foi esse início de começar a entender essa lógica, né? Eram tudo linguagens muito introdutórias naquela época. Como que foi para você começar a pegar essa lógica? Quando que você viu que você estava fera mesmo no assunto? É interessante, Renato.
não sei explicar o momento, mas houve um momento do clique, né? De entender essa lógica de programação, de entender através de outros exercícios, outros procedimentos, e foi muito na tentativa de acerto, erro, até que em algum momento parece que encaixou. Entendi. E aí, a partir desse momento, começou, pelo menos para mim, começou a ficar mais fácil. É uma coisa mais natural. Até então, eu acho que eu só posso fazer uma analogia, mais ou menos um pouco como dirigir carro. Quando você aprende a dirigir carro, você sabe dirigir o carro, mas você ainda está pensando: eu vou acelerar, eu vou frear, eu vou virar à direita, eu vou virar à esquerda, eu vou colocar a seta. Você ainda pensa conscientemente nesses procedimentos. Até o momento que você já está falando no telefone, dando bronca no filho que está no carro atrás, dirigindo, ouvindo música e não percebe todos esses movimentos. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Em algum momento deu aquele clique, entendi, e dali eu me senti bastante confortável. Fábio, tem uma passagem muito legal na sua história também, ainda nessa época, que você tinha 2 estágios, ou seja, é muito comum ter um estágio, né, até para cumprir com a quantidade de horas necessárias que o curso exige, mas você liderou 2 estágios ao mesmo tempo. Conta um pouco como que foi isso. Por ser um curso técnico, ele era realizado em 4 anos. Né? Então, os 3 primeiros te davam o diploma regular do ensino médio, e para você ter o técnico, naquela época você tinha que fazer o 4º ano. E esse 4º ano, a exigência também é que houvesse um período, um número X de horas de estágio, comprovados, registrados. Então, desde do começo do ano, do 4º ano, eu comecei a procurar esses estágios. E aí, obviamente, né, você aciona a sua rede de contatos, né, que nessa idade não é muita, então depende muito de familiares, amigos, né, e através de uma tia já falecida, ela trabalhava naquela época na companhia de engenharia de tráfego, num setor administrativo. Através de alguns contatos, ela conseguiu identificar uma vaga de estágio, fez a recomendação, indicação, e eu fui para essa empresa. Mas durante esse processo, né, eu trabalhei lá por 6 meses. Mas durante esse processo, eu tinha iniciado um outro processo também de busca por conta própria de outros estágios, e fui chamado pela antiga Telesp também para trabalhar numa área de estágio de sistemas administrativos ali na Martiniano de Carvalho. Quem conhece o prédio, ali na Paraíso. É um prédio clássico, ali ficava inclusive o Museu do Telefone, né, onde a maior inovação da época era o fax. Eles faziam a apresentação passando um fax de um lado para o outro. Enfim, e aí eu achei interessante manter os 2 estágios. Né, porque primeiro eram empresas de segmentos diferentes, né, uma pública municipal, a outra pública estadual, né, com focos totalmente diferentes, e o meu curso no 4º ano ele era noturno, né, então eu fazia o estágio na CIT pela manhã, o estágio na Telesp à tarde, e à noite concluía o meu curso técnico, né. Muito foco, muita dedicação. Naquele momento era muito mais, não era só o aprendizado, mas também era para acelerar, né, o número de horas e estágios, para garantir que eu cumprisse aquelas horas, porque poderia correr o risco de perder o estágio e ficar devendo horas para cumprir. Então foi muito bom com esse objetivo também. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. NetGlobe Streaming Events confere mais qualidade ao seu evento híbrido ou virtual, com um time experiente na administração, captação e transmissão. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências.
E aí, vamos construir o futuro juntos? Fábio, nós falamos também algo importante, que é a importância da língua, né? De ter não só o português, obviamente, muito bem fundamentado, mas na área de tecnologia a importância de termos não só mais uma língua, o inglês, mas mais uma língua, talvez o espanhol ou outras línguas também. Como que você foi cultivando, né, essa importância da língua? Porque você trabalhou em empresas multinacionais durante muitos anos, né? Qual a importância hoje, né, de ter o inglês, o espanhol e mais línguas dentro do repertório para poder escalar na jornada de uma carreira? Para mim é fundamental e é uma recomendação que eu faço sempre para quem está começando, independente de você atuar numa empresa multinacional. Eu acho que atuar numa empresa multinacional é praticamente mandatório hoje em dia. O ponto é: se prepare para isso, né? Eu entendo que algumas pessoas muitas vezes não têm oportunidade ou condições até financeiras de se preparar para isso. Mas hoje em dia existe muito mais condições de você estudar com uma certa autonomia sem ser um custo muito elevado. Mas invista nisso. Eu investi por 2 motivos. A primeira, porque realmente eu gostava do idioma inglês, né? Eu tinha uma certa facilidade, não sou fluente como um nativo, falo, me comunico, entendo, sempre precisei usar, como você mesmo falou, porque eu sempre trabalhei em empresas multinacionais americanas, mas mesmo as não as americanas, o idioma corporativo acaba sendo sempre o inglês. Então eu sempre me dediquei, e a minha dedicação, ela foi realmente ao ponto de fazer cursos intensivos, inclusive durante as férias, porque eu queria agilizar o meu processo, o meu aprendizado. Fui buscar um aprendizado formal, né, em escolas formais, eu tinha condições, então me permitia isso, mas com esse objetivo de realmente me fortalecer, porque eu gostava, porque era necessário na empresa e porque eu entendia que aquilo poderia me abrir mais portas do que de fato abriu, né? O segundo idioma, o espanhol, surgiu muito mais nesse período, inclusive, do meu trabalho na América Latina, né? E então eu acabei, com o apoio aí da empresa também, trabalhando, investindo no espanhol, e isso também me fez permitir que eu concluísse esse projeto com bastante sucesso também. Então, idioma eu vejo como fundamental. Eu lamento ainda que a comunidade de TI, de uma maneira geral, não investe nisso. É o grande desafio quando nós temos que contratar pessoas. Nós temos excelentes profissionais com excelentes experiências, mas que infelizmente acabam ficando fora do filtro, porque às vezes realmente a posição precisa interagir com uma equipe internacional ou receber equipes nacionais ou participar de projetos de colaboração com outras equipes em outros países, e infelizmente você acaba não podendo aproveitar esse profissional por uma deficiência, né? E às vezes não é só um idioma, não é só um intermediário, às vezes precisa um pouquinho mais para poder se sobressair, né? Tá aí. Você sabe que eu tenho entrevistado profissionais, né, e fica nítido, né, quem investiu no inglês, no espanhol, a facilidade que teve de acessar outras posições, de crescer na carreira, né? Não é mandatório, mas sem dúvida alguma é algo que ajuda nessa construção, né, Não Fábio? é mandatório, mas como você falou, estar preparado para as oportunidades, né? Eu acho que se a pessoa pretende desenvolver uma carreira internacional, ela tem que estar preparada e se preparado antes, não no momento. E, na verdade, a oportunidade só vai surgir se as pessoas perceberem que sim, ela está preparada, né? Eu acho que essa é o mindset que as pessoas, principalmente o público mais jovem, tem que começar a mudar, a investir, né? Fábio, nós somos apaixonados pela área de tecnologia, isso fica claro aqui nas nossas entrevistas, né? Mas ser apaixonado por tecnologia nos traz desafios, né? Ou seja, hoje nós temos que ser pessoas que saibam lidar com pessoas, com gente, né? Nós temos que ter outras habilidades para ser um gestor de pessoas, de negócios.
Como que foi esse seu desenvolvimento? Quando você, de fato, se despertou para isso, dizendo, olha, agora eu estou, né, seguindo a minha carreira, acessando funções de gestão, né? E como que você trabalhou esse skill? Você, né, ou seja, começou na área técnica, né? Gosta muito de exatas, né? Então está um pouquinho distante ali, né, ou seja, desse novo skill que é solicitado. Como que foi, no seu caso, se preparar para cargos de gestão? Eu vejo ainda como esse também um grande gap do nosso sistema educacional, né, onde o foco é muito o hard skills e não os soft skills, né? Então, eu acredito que todas as pessoas da minha geração e que passaram por essas experiências acabaram aprendendo na prática, né? Eu, a partir do momento que comecei a assumir posições de liderança, obviamente me vi obrigado a entender mais, a conhecer mais. Mas, para minha grata surpresa, e aí, por favor, é uma questão muito pessoal, isso não quer dizer que todas as pessoas sejam assim, eu me identifiquei e também tive uma certa facilidade, né? Então, eu costumo brincar com os meus pares, né? Eu acho que se eu não fosse de tecnologia, talvez eu fosse de recursos humanos, porque é algo que me agrada, né? Me agrada ouvir, me agrada entender, me agrada ter empatia, né, pela pessoa. E eu percebi ao longo do tempo do exercício dessa função de gestão que isso trazia algum retorno, né? Ou para mim, ou para a empresa, ou para o funcionário, ou para o grupo, ou para todos. E comecei a exercitar mais, aí fui buscar mais informação através de alguns treinamentos, leitura, né? Acho que bastante importante, principalmente a quantidade de leitura que nós temos hoje sobre esses assuntos é muito importante, e apoio de quem é dessa área, né? Então eu conversava muito com os meus pares de recursos humanos, né? Ou outros pares ou pessoas quem eu percebia, admirava, que já tinha uma experiência, uma facilidade, uma compreensão melhor sobre a gestão, né? E tentava me inspirar também nessas outras pessoas. Então, alguns chefes que eu tive me inspiraram nesse sentido. Falar, eu gostei do jeito que ele lida com essa situação, eu gostei do jeito como ele trata aquele problema. Não gostei também como ele tratou aquela situação. Então, os maus líderes também foram alguns exemplos para mim. E isso foi construindo esse meu modelo mental que me trouxe até aqui, e eu acho que tem tido mais sucesso que fracasso. Mas mesmo os fracassos a gente aprende, eu aprendi com eles também. Fábio, um grande propósito aqui da nossa entrevista é nos dialogarmos com as novas gerações, né? Não para dizer para eles que a nossa geração é melhor do que a deles, não, mas é para deixar um pouquinho desse aprendizado nosso, né, em mensagens, em reflexões, que serviram para nós e que podem servir para eles também ou não, né? Vamos nos dirigir agora, então, às novas gerações, né, que buscam, né, nesse conhecimento que nós estamos deixando aqui, alguns insights nossos. Quais são esses insights que nós poderíamos deixar para essas novas gerações? Bom, primeiro é o aprendizado contínuo, né? Se vocês acham que aprendendo o que vocês estão aprendendo hoje vão te levar longe no futuro, não. Mais ainda recentemente, que a evolução de todas essas tecnologias ela é exponencial. Acho que na nossa época ela não era ainda com tanta velocidade, então nós tínhamos um tempo ainda de aprender, estudar, aplicar, né? Hoje é tudo muito rápido. Então, esses jovens têm que estar antenados nisso, de tudo que está acontecendo, né? Felizmente, como eu falei, acho que hoje existe uma quantidade de opções de aprendizado, de conhecimento muito mais amplo do que existia quando eu iniciei. Investir em idioma, invista. Se não é pela sua carreira, é para você pessoalmente. Eu acredito nisso. Então, invista em idiomas. Se não for inglês, o espanhol, o mandarim, enfim, aquilo que tenha algum propósito e sentido para vocês, mas entenda também o que o mercado está demandando, né? Eu acho que é importante, principalmente com
o alto desemprego que nós temos, principalmente aqui no Brasil, que as pessoas entendam aonde estão esses empregos e que se preparem para eles. Sempre digo, procure aquilo que você goste, não tenha dúvida, porque você vai passar 8, 10, 12, 16 horas muitas vezes trabalhando nisso, então trabalhar no que não gosta, uma hora você não vai suportar mais. Então procure aquilo que você gosta, mas naquilo que você gosta, procure ser o melhor, procure ser o especialista, procure ser o cara, a cara daquilo que você se propôs a fazer, né? E tenha paciência. Eu acho que é uma geração com pouca paciência, né? Eu acho que concordo com você, o imediatismo ajuda, mas às vezes atrapalha, né? Então tenha paciência, se programe, você vai chegar lá. Muito legal. Fábio Mazelli, chegamos aqui ao final dessa grande entrevista, desse grande bate-papo, né, falando um pouquinho da sua trajetória de vida, trajetória profissional. Queria deixar aqui meu especial agradecimento a você por essa pessoa humana que você é, esse líder que deixa nas pessoas que têm a oportunidade de trabalhar com você grandes marcas. Você é um exemplo de um líder que deixa ótimas lembranças, né, nas pessoas que têm a oportunidade de trabalhar com você. Então, meu muito obrigado, parabéns pela sua trajetória e por você colaborar com o nosso programa Por Trás da TI. Eu que agradeço, Renato. Agradeço as suas palavras também, muito, muito gentil. Parabéns pelo programa. Eu acho que... tenho certeza que... Primeiro, estou super à vontade aqui. Segundo, tenho certeza que todos que passaram aqui pensam exatamente a mesma coisa, que é algo de dupla mão, né? Então, a gente também se sente muito abraçado, muito à vontade, batendo esse papo com você. É legal, eu acho que contar essas histórias, né, nos fortalece também, né, rever. Muitas vezes durante a nossa jornada você não tem tempo para olhar para trás, você só precisa olhar para o presente e pensar no futuro, mas ter esses resgates e de um papo assim tão amigável é muito prazeroso. Então, parabéns, obrigado pelo convite e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Uma grande honra, muito obrigado. Valeu.